da razão prática, em que ele analisa o problema dos atos humanos, da moral. E é aí que ele vai ver a razão, vai identificar a razão dessas ideias puras da razão. Vai indicar, então, o motivo, por que são importantes essas ideias puras da razão. É para manter a ordem moral. Porque aí, então, ele vai mostrar que se a alma não for imortal, isso significa que a ordem moral, que diz que deve fazer o bem e evitar o mal, rui. Porque você não vai ter razões e não vai ter uma instância que permita a recompensa do bem e o castigo do mal. Então, a imortalidade da alma permite que, após a morte, essa justiça se faça. E, por conta disso, então, os homens são induzidos a viver segundo o bem e a evitar o mal. E a mesma coisa é Deus. Se não existe o Deus, então, como é que nós podemos manter a ordem moral, na medida em que é Ele que deverá, então, depois julgar quem praticou o bem, quem praticou o mal, e assim por diante. Então, as ideias da razão não são objetos de ciência, mas são ideias que fazem sentido no campo da moral, no campo da manutenção da ordem moral, da ética. Bem, mas a partir de Kant nós vamos ter aí o pensamento de Hegel, que vai, de uma certa forma, fazer a crítica do pensamento anterior e abrir caminho para uma nova forma de pensar. Então, Kant, de uma certa forma, sintetiza o pensamento moderno, a filosofia moderna. Hegel é uma espécie de coroamento desse pensamento, e, ao mesmo tempo, que ele abre caminho para a superação dessa forma de pensar. Que ele não chega a superar, inclusive Hegel, ele vai celebrar no conceito a vitória da nova ordem, da ordem capitalista. Então, eu vou depois retomar isso de forma mais geral. E agora eu só adianto que esse pensamento que se inaugura com Descartes, ele vai expressar a nova ordem social, que é aquela ordem que se constituiu com a superação da ordem feudal, para a ordem capitalista. E, na fase de constituição dessa nova ordem, então, esses pensadores tinham um impulso revolucionário, eles estavam construindo a nova ordem. Essa nova ordem ela vai se consolidar no século XIX. Vocês se lembram lá do pós-fácil, a segunda edição alemã do Capital, Marx, quando eles, por volta de 1830, a burguesia tinha conquistado o poder nos principais países, consolidando, então, o seu domínio. Então, a partir daí, se deu o dobro de finados da economia política burguesa. Em lugar da pesquisa desinteressada da verdade, eles se convertem em espadachins mercenários, que buscam justificar a nova ordem. Bem, então é a partir daí que a ordem burguesa se consolida. É pós-Revolução Francesa. Mas não ainda na Revolução Francesa. Gramsci, por exemplo, vai mostrar que os germes da Revolução Francesa só produzem todos os seus frutos quase 100 anos depois, com a queda da Comuna de Paris. Porque aí
o novo triunfa ao mesmo tempo sobre o velho e sobre o novíssimo. Sobre o velho, o antigo regime, a velha ordem, né? E sobre o novício, que era o movimento operário, o movimento proletário, que já estava, né, lutando contra a burguesia e nas revoluções de 1848 a 1850. Depois, na Comuna de Paris, chegou a tomar o poder em Paris, mas é destruído pela burguesia. A burguesia, então, consolida o seu poder a partir daí. E é justamente aí também, né, que já a nova ordem, né, se estruturou sobre a base da grande indústria decorrente da Revolução Industrial, que se processou do final do século XVIII para a metade do século XIX, entre 1780 e 1840. Então, quando Marx escreve lá em 1830, nós estávamos assim no momento em que os frutos da Revolução Industrial já estavam consolidados com a implantação da grande indústria. Bem, então o Hegel, né, que vai desenvolver o seu pensamento nesse período, vocês veem aí que ele nasceu em 1770 e faleceu em 1831, né? Portanto, nesse período em que a ordem burguesa se consolida. Então, Hegel vai desenvolver uma filosofia idealista e entender que a história, né, é a manifestação do espírito absoluto no tempo, né? E ele saúda as conquistas napoleônicas como o espírito absoluto a cavalo. Então, é uma concepção idealista, né, mas que, de certo modo, justifica, né, o êxito do desenvolvimento capitalista. Bem, aí nós vamos ter o quê, né? Que daquela conclusão de Kant, né, que só a matemática e a física são possíveis como ciência, né, é que vai se desdobrar a visão cientificista, né, e que vai se fazer presente também no positivismo. Então, nós temos aí Comte, estão vendo aí Augusto Comte, né, 1798 a 1857. Então, Comte vai elaborar aquela teoria dos 3 estágios, né? O teológico, o metafísico e o científico, e considerar que o científico é o estágio definitivo da humanidade, né? Então, a concepção de Comte vai ser a concepção da burguesia conservadora, aquela burguesia que triunfou, se consolidou no poder e, portanto, agora vai se manter indefinidamente. E por isso que ela é positivismo, porque ela é uma concepção que só considera o lado positivo, né, da ordem social, né? Ordem e progresso, que está na nossa bandeira, né? E um progresso indefinido, né? Uma ordem que se consolida e que conduziria a um progresso constante e indefinido, né? Vocês veem aí que eu puxo aí Comte de Kant, porque ele parte justamente dessa conclusão de Kant. Só a matemática e a física são possíveis como ciência, né? Então, a ciência da sociedade também deverá estar baseada nos dados sensíveis, né? Por isso ele concebe a sociologia como uma física do social, né? Uma física do social, é uma concepção fisicalista, né? Deriva dessa conclusão de Kant, né? Então, ele vem direto de Kant e passa ao largo de Hegel, né? Kant é uma lógica formal. A dialética aí ela está excluída, porque ele só considera o lado positivo, não leva em conta a negatividade da ordem capitalista. Em Hegel, né, o movimento, né, se dá por um processo contraditório, né? Quer dizer, mas depois eu vou explicitar isso, né? Os momentos do pensamento de Hegel, né, que compõem
a tríade, várias tríades, né, que vão de polos opostos que se sintetizam, gerando um outro polo oposto que se sintetiza no outro momento. Eu mostro isso depois, talvez até num slide no final da primeira parte ou no início da segunda. Bem, então, com o positivismo, né, que depois vai se desenvolver aí com Durkheim, né, da ciência sociológica, né, vai ter desdobramentos na linguística com Saussure, na antropologia com Lévi-Strauss, né, dando origem, então, à concepção estruturalista, já no século XX. Então, nós temos aí, do empirismo se desenvolve o indutivismo, dentro desse campo da lógica formal, né, que são visões, então, analíticas, né, vejam, analíticas, né, porque elas decompõem o todo nas suas partes, né, operam por análise, né, enquanto que a síntese, ela implica um entendimento que ultrapassa a análise, né. Isto está expresso também nas formas da lógica, né? Porque já Aristóteles, lá, quando ele distinguia entre a indução e a dedução, como formas do raciocínio, ele já tinha clareza de que a vantagem da dedução é que ela trazia a garantia da verdade. A desvantagem da indução é que ela não traz a garantia da verdade. Mas, em contrapartida, a vantagem da indução é que ela faz avançar o conhecimento. E a desvantagem da dedução é que ela não faz avançar o conhecimento. Por quê? Porque na dedução, o que você tem é apenas a confirmação na conclusão daquilo que já estava posto nas premissas. Então, não faz avançar o conhecimento, ela apenas legitima o conhecimento, ela confirma o conhecimento, ela justifica. Então, quando eu digo, por exemplo, aquele exemplo clássico do silogismo, né? Todo homem é racional, Pedro é homem, ou Sócrates é homem, é homem, logo Pedro é racional. Todo homem é racional, Pedro é homem, logo Pedro é racional. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Bom, quando eu digo todo homem é mortal e digo que Pedro é homem, é óbvio que Pedro só pode ser mortal. Então eu já sei que Pedro é mortal, eu só estou desdobrando, né, o conteúdo da premissa maior numa premissa menor e na sua conclusão. Então é um conhecimento que já está contido na... E é isso também que Kant vai chamar, então, de juízos analíticos. Juízo analítico é aquele que explicita no predicado aquilo que está posto já no sujeito. Um raciocínio analítico, né, é aquele que explicita na conclusão aquilo que já estava contido nas premissas. Então, não acrescenta nada. Então, um juízo analítico, por exemplo, o triângulo é uma figura de 3 ângulos. Ou o triângulo é uma figura de 3 lados. Também é um juízo analítico, porque é claro que se ele tem 3 ângulos, ele vai ter que ter três lados. Né? O triângulo, né? Quer dizer, o próprio nome, né, já contém ali o seu significado, o seu conteúdo. E a proposição, essa proposição que atribui ao triângulo o caráter de uma figura de 3 ângulos, é um juízo analítico. Agora, um juízo sintético, ele está referido aos dados empíricos, porque ele vai mostrar no predicado algo que não estava contido na premissa. Quando eu digo, por exemplo, esta mesa é triangular, né, então esse é um juízo sintético, porque não está contido na ideia de mesa a retangularidade, né? Porque uma mesa pode ser retangular, mas pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser triangular, quer dizer, ela pode ter formas as mais diversas, né? Então, nesse caso aqui, se trata de um juízo sintético, né? Porque ele
acrescenta, o predicado acrescenta ao sujeito algo que não estava contido no enunciado estrito do sujeito. E os raciocínios indutivos também têm esse caráter sintético, porque a conclusão contém algo que não estava dado nas premissas, né? Quando eu parto de determinados dados, né, e chego a uma generalização, né, a generalização, né, contém algo que não estava dado nas premissas, né? Então, o raciocínio indutivo tende a ser sintético, enquanto que o raciocínio dedutivo é analítico, né? Bom, mas no indutivismo nós estamos ainda também na abordagem analítica, né, porque ela se refere aos dados, né, da experiência para se chegar a um resultado generalizável. Depois eu vou tratar também disso, né, para mostrar como é que o indutivismo pode se compor com o dedutivismo, né? Bem, então nós chegamos aí por esse processo a essas várias formas metodológicas, né, esses diferentes métodos de conhecimento, né, e eu concluo isso porque eu elaborei esse quadro para discussão na pedagogia e nos cursos de pós-graduação em educação. Então, por isto, eu concluo isso com as suas derivações, as suas consequências para a educação, né? Então, como no indutivismo, uma visão indutivista no campo da educação vai levar a uma atitude empírica, né, que implica a valorização da prática, a desvalorização da teoria, enfatiza o pragmatismo, o imediatismo e a ciência entendida como coleção de dados, né? No estruturalismo, então, na educação, nós vamos ter os cortes sincrônicos, né? Então, o estruturalismo toma a estrutura e analisa sincronicamente, né? Deixando de lado a gênese, né, o desenvolvimento histórico, e toma aquela estrutura como sendo algo já dado, né? Então, opera por cortes sincrônicos a formulação de modelos estruturais, a explicitação das estruturas formais, né, e a educação como significante na cultura, né, os códigos de comunicação. No caso do dedutivismo, ou do neopositivismo, positivismo lógico, nós vamos ter aí, então, a análise da linguagem, a formulação de modelos operacionais, o enfoque sistêmico, o operacionalismo e a ciência entendida como processo de axiomatização, né? Chegar a enunciados dotados de validade interna. Na fenomenologia, vocês notam que eu não coloquei aqui existencialismo, porque, na verdade, o existencialismo seguia também pelo método fenomenológico. Por isso que também essa corrente é chamada, às vezes, também de fenomenologia existencial, né? Então, aqui se procede à descrição do fenômeno educação, né, visando a revelar a sua essência, né, e opera, então, por redução e intencionalidade, né, e procede à explicitação das vivências intencionais, né? Então, intencionalidade é o elemento que indica que a consciência tende para as coisas. Toda consciência é a consciência de alguma coisa, né? E redução é o processo de colocar entre parênteses, né? Eu vou fazendo a descrição do fenômeno por parte, então, analiticamente, vou analisando o fenômeno, identificando os seus elementos. Mas para quê? Para chegar a compreendê-lo na sua essência. Porque, na medida em que eu vou operando por redução, né, eu vou analisando. Quando eu chego num ponto em que eu não posso mais reduzir, é porque eu cheguei no núcleo essencial, né, e, portanto,
aí eu aprendi em que consiste o fenômeno, né? Indo além das suas aparências, que eu fui analisando, depurando por um processo de reduções. Então, isso é importante também considerar, porque, embora a palavra fenomenologia, em termos do enunciado, possa querer dizer ciência dos fenômenos, né? Psicologia é ciência da psique, né? Sociologia, ciência do social. Ologia significa tratado a respeito de, ciência de, né? Fenomenologia, então, seria a ciência do fenômeno. Mas, na verdade, a filosofia fenomenológica, ela se põe como ciência das essências, não é ciência dos fenômenos, né? E isso, às vezes, provoca alguns equívocos, né? Porque, por exemplo, eu às vezes até brincava para provocar os psicólogos, né? Dizendo que a psicologia, na verdade, acabava sendo uma forma, né, distorcida por uma simplificação da filosofia, né? Então, você tem uma filosofia como a de Bergson, por exemplo, né, que busca, através de processos complexos, né, de uma análise árdua, né, analisar os fenômenos para chegar a uma intuição intelectual, né, ultrapassar o âmbito da intuição sensível. Kant, por exemplo, negava que a intuição é sempre sensível. Não existe uma intuição intelectual. Bergson vai dizer, não, é possível a intuição intelectual, né, mas isto implica um esforço grande de descrição das vivências para se chegar, então, a intuir. Aí vem a psicologia da Gestalt e, bom, atingir a essência é um tchan. De repente você captou lá, pela via da intuição, você captou lá a essência do comportamento, da essência da pessoa e tal, né? E na psicologia fenomenológica, né, você descreve os fenômenos, né? Fica descrevendo as impressões sensíveis e fica nessas impressões, certo? E não as ultrapassa para captar a essência, que era o projeto da fenomenologia filosófica. Bom, e aqui, vindo de Hegel, né, e passando por Marx, nós temos, então, a dialética, né, a concepção dialética, que, em educação, vai implicar a superação das contradições, né, que se manifestam pela via da lógica formal, por incorporação, né? E aí, indução versus dedução resulta na ciência. A teoria versus a prática resulta na praxis. A praxis como síntese da teoria e da prática. A praxis como prática fundamentada teoricamente. A síncrese versus a análise resulta na síntese. Então, a visão sincrética, confusa, depurada pela análise, permite passar para o nível da síntese. E aí a quantidade versus a qualidade, como uma forma de desenvolvimento do processo objetivo. E aí, então, trata-se de um enfoque dinâmico, né, que está atento sempre às transformações, ao movimento, enquanto que as concepções anteriores, elas correspondem ao enfoque, de certo modo, estático, porque elas tentam fixar, chegar a um conhecimento que estabeleceria um resultado permanente, fixo. Então, vejam que o processo de conhecimento, tal como se dá na concepção dialética, vai envolver aquilo que vocês tiveram oportunidade, acredito que a maioria, de verificar
naquela aula cujo link foi distribuído para vocês, que eu ministrei lá na Faculdade de Educação da Unicamp, sobre a fundamentação teórico-metodológica do método da economia política. Então, ali eu faço uma descrição mais ampla e depois me concentro no método da economia política. Só que o método da economia política, tal como descreve Marx ali, tem esse nome, método da economia política, porque ele fez aquela análise, fez aquelas considerações, tendo como preocupação imediata a abordagem da economia política, a crítica da economia política. Mas o que ele descreve aí é o processo de desenvolvimento do conhecimento humano, que não vale só para a economia política, mas vale para a ciência de modo geral. Por isso é que, quando ele mostra ali que começa-se, por exemplo, quando você vai estudar economia política, você começa pela população, que é a população que produz, Então, pela população, como se isso estivesse tranquilo, Mas aí ele vai mostrando, mas acontece quando analisa a população, ela não é nada sem as classes que a constituem. As classes não são nada sem os sujeitos que a integram. Sem a divisão cidade-campo, litoral, etc. Quer dizer, vai mostrando. E aí, então, ele indica que, partindo daqui, desses dados da intuição, dessa visão caótica, chega-se a conceitos simples, às categorias simples, que a partir da qual os economistas construíram sistemas econômicos. Então, chegando a esse ponto, é necessário fazer o caminho inverso e chegar de novo à população, entendida agora não mais como um todo caótico, mas como algo concreto, como a síntese de múltiplas determinações. Bem, então, aí ele indica dois caminhos do conhecimento. O momento analítico, que parte dos dados, para chegar à abstração, aos conceitos, e depois o momento que parte da abstração chega à síntese, a reproduzir o concreto no plano do pensamento. O que ocorre é que o empirismo fica no primeiro caminho. Para o empirismo, fazer ciência é reduzir o complexo ao simples, é chegar a conceitos gerais, a enunciados gerais. Gerais quer dizer simples e abstratos, válido para todas as situações, exatamente como diz Marx lá nesse texto do Método da Economia Política, exatamente porque abstrato ele vale para todas as situações. Agora, o idealismo, no caso, e Marx aí, então se reporta a Hegel e faz a crítica de Hegel, fica só no segundo caminho. É como se você partisse dos conceitos da abstração, quer dizer, e chegasse, então, à síntese. E então, a realidade aparece como produto do espírito, como produto da capacidade de conceber. E ele diz o seguinte: de fato, o conhecimento é um produto da capacidade de conceber, mas não porque se originou ali, mas porque a mente, o pensamento, voltando-se para a realidade, capta esses elementos e visando a conhecê-los. E conhecer não é outra coisa senão reproduzir em pensamento aquilo que ele constata no campo da realidade. Então, para conhecer, ele precisa passar por esse processo de análise, exatamente para além daquilo das manifestações imediatas, das manifestações sensíveis, chegar àquilo que constitui a estrutura da realidade, a essência da realidade. Por isso que, num certo momento, ele diz que se as aparências coincidissem com a essência, não havia necessidade da ciência e da filosofia. Então, o conhecimento que nós temos, o conhecimento de senso comum, conhecimento cotidiano, já daria conta
Mas não é assim que as coisas se processam, né? Então, é necessário proceder à análise dos fenômenos tais como eles se manifestam na realidade, né? Para, por um processo de abstração, chegar aos conceitos, às categorias, né? Que vão permitir, então, reproduzir o concreto no plano do pensamento. Por isso ele vai dizer, num certo momento, que o concreto, então, primeiro, duas coisas. Primeiro ele vai dizer que o caminho que ascende, que sobe, né, que se eleva do abstrato ao concreto, interessante isso, porque a nossa visão corrente, né, indica que o abstrato é que está mais no alto, né? Então você se eleva do concreto para o abstrato, né? E lá ele diz, não, o modo como você se eleva do abstrato para o concreto, né? E vai dizer também que o concreto é então um ponto de chegada do conhecimento e não o ponto de partida, porque você parte do sensível, você parte do empírico, dos dados empíricos, né? Mas isso não é o concreto, né? Você só consegue chegar ao concreto quando você conseguir reproduzir no pensamento o modo como a realidade está estruturada. E isso se faz pela mediação da análise, só a partir do processo de análise. Só que quando ele diz isso, ele acrescenta em seguida, né? Ele diz, o concreto é então um ponto de chegada e não um ponto de partida. Aí ele acrescenta, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, também o ponto de partida da intuição e da representação sensível. Aí a gente fica sem entender muito bem, né? E aí é que talvez você capte o que é o pensamento dialético, né? É isso, aí não é, né? Aí não é. Eu, às vezes eu brincava dizendo que a visão que se tem correntemente da dialética, né, do pensamento dialético, é que é alguma coisa que você não consegue expressar, né? Até porque a expressão é formal, né? Então, quando você está com dificuldade de explicar alguma coisa, você está falando de um jeito, de outro, não consegue, e o pessoal que está ouvindo também não está entendendo, aí você diz, é dialético, sabe? É dialético. Aí, bom. Bom, então eu entendi. É dialético, ou seja, é confuso, é algo que não dá para entender, então é dialético. Sabe? Então, aí opera-se uma inversão total, então, que a dialética é a forma mais elevada de racionalidade, né? Uma forma de racionalidade em que você ultrapassa os limites das outras formas de conhecimento. Mas aí, nessa visão corrente de senso comum, ela acaba respaldando a ideia daquilo que é inacessível, que é confuso, que você não consegue entender, né? Bom, então essa frase do Marx parece um pouco assim, né? Portanto, o concreto, portanto, não é o ponto de partida, mas um ponto de chegada. Não é de forma alguma o ponto de partida, mas o ponto de chegada do conhecimento. Apesar de ser o verdadeiro ponto de partida, e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. Sabe? Então, como é que isso? Bom, aí é simples, né? O que ele está dizendo é que o concreto, aí quando eu expliquei isso para os alunos lá, eu fui no quadro e pus assim um traço, né? E como denominador, concreto real, né? E em cima você tem lá o concreto de pensamento, né? Então, o concreto real, né, é que é o objeto do conhecimento, é o suporte, é ele que é o ponto de partida de tudo. Porque quando eu vou conhecer, o que eu quero conhecer é a realidade, portanto, como a realidade está estruturada, logo o concreto. Então, o ponto de chegada do conhecimento, né, quer dizer, o concreto, então, é o ponto de chegada do conhecimento, né, mas é o ponto de partida de tudo, inclusive do conhecimento também, porque ele é o suporte de toda a realidade, né? É o suporte, é aí que está a realidade, né? Agora,
Para eu conhecê-la é que eu tenho que fazer esse movimento, né, de analisar, né, a partir das primeiras evidências, para chegar às categorias, aos conceitos abstratos, e por essa via das abstrações, aí reconstruir o concreto no plano do pensamento. Por isso ele diz assim, quando Hegel fala que a realidade é o resultado do conceito, né, que se concentra em si e daí produz o mundo, ele diz, bom, isso é verdadeiro enquanto conhecimento, porque, de fato, né, o conhecimento do mundo é resultado desse processo, mas não o mundo propriamente dito. O mundo existe independentemente do pensamento. Agora, quando eu quero pensá-lo e conhecê-lo, então eu faço esse movimento. E aí eu reproduzo em pensamento as características do concreto real, né? Então, eu reportei isso para deixar claro que os dois momentos do processo de conhecimento, né, no caso da concepção empirista, se reduz ao primeiro, e no caso da concepção idealista, se reduz ao segundo, né? E o conhecimento, efetivamente, para se realizar, implica a síntese desses dois momentos, a articulação desses dois momentos, né? Bem, acho que nós podemos, são 4h30, né? Podemos fazer o intervalo agora, aí na volta eu vou projetar uns slides que, em parte, sintetiza algo do que eu expus agora, e, em parte, a gente avança um pouco. Eu vou tentar deixar mais claro umas articulações que aqui eu deixei de fazer para seguir o movimento do pensamento filosófico, né? E lá, então, eu vou fazer essa articulação, tá? Bom, acho que podemos, então, dar início à segunda parte. Então, eu destaquei aí, no tema desse encontro de hoje, que é o problema metodológico na história da filosofia, a questão da lógica dialética, o significado da lógica dialética. Então, eu projetei aí primeiro esse slide, em que consiste a lógica dialética. De início, é necessário distinguir entre a dialética como expressão do próprio movimento da realidade e a dialética como lógica, isto é, como forma de pensar e como método de conhecimento. E aí, nessa outra tela, então, eu faço essa distinção, quer dizer, como lógica, embora a ideia de dialética já apareça entre os gregos, é somente a partir de Hegel que ela foi explicitada, né, como lógica. Entre os gregos aparece, mas aí, e depois na escolástica esse termo aparece, mas aí é como sinônimo de lógica, né? É em Hegel que se dá a sistematização da lógica dialética com a incorporação da contradição como categoria do pensamento. Até aí vigorava exclusivamente a lógica formal, baseada no princípio de identidade que excluía a contradição. A contradição era sinônimo de inverdade, sinal de erro, né, ou falha no modo de pensar, um raciocínio equivocado, né? É esse o sentido que contradição tem na lógica formal, né? Por isso o princípio de contradição, na verdade, é o princípio de não contradição. Os dois princípios básicos da lógica formal são o princípio de identidade e o princípio de não contradição, né? O princípio de identidade é o que é, né? E todo ser é idêntico a si mesmo. E o princípio de contradição é o que não é, não é. Portanto, aí decorre o princípio do terceiro exclusivo. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Bom, podemos distinguir duas grandes etapas na história da lógica formal. A primeira é conhecida como lógica clássica, às vezes também chamada de lógica tradicional. A segunda é a lógica simbólica ou lógica matemática, às vezes aparece também o termo logística, né?
e também é chamada, por contraposição à tradicional, de lógica moderna. Né? Bom, a primeira, como já vimos, remonta a Aristóteles. Né? A segunda se inicia com os trabalhos de Boole, de 1854, né? Em especial a obra dele chamada As Leis do Pensamento. Né? E os trabalhos de Frege, em 1879, que se chama, em alemão, Begriffsschrift, que é notação do conceito, ou conceitografia. E essa nova lógica teve continuidade com os filósofos de orientação neokantiana, a corrente do positivismo lógico, ou neopositivismo, né? Que eu abordei de passagem aí na exposição geral. Né? Bom, a lógica formal, ela foi construída a partir da linguagem. Né? Daí as 3 operações do pensamento. A simples apreensão, né, corresponde ao conceito, né, expresso pelo termo. Vejam, o termo é a expressão do conceito. Né? Então, o termo, na linguagem, exprime o conceito. Né? Mas, é claro, nós podemos ter um conceito que se exprime por mais de um termo, e aí nós temos os sinônimos, né? Sinônimos são termos diferentes que expressam o mesmo conceito. Mas também nós podemos ter um termo que expressa mais de um conceito. Né? Então, aí são aqueles termos considerados equívocos, né? Porque têm sentidos diferentes. Né? O exemplo mais evidente disso é o termo, né? A palavra manga, que significa fruta, e a mesma palavra significa parte de uma peça de vestuário. Né? E significa também, né, em alguns locais, a mangueira. Né? Também é chamado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é chamado de manga, né? Aquela borracha que conduz água. Né? Então, é uma palavra, um termo que exprime mais de um conceito. Né? Bom, mas então, a primeira operação do pensamento é essa, é o conceito, né? A simples apreensão. A segunda é o juízo, expresso na proposição. Então, a proposição é a forma gramatical que expressa o conceito. Né? Então, a proposição simples é a ligação do predicado ao sujeito pelo verbo. Né? O verbo normalmente indica a ação, né? Então a ação de um sujeito se expressa no predicado. Bom, e a terceira operação é o raciocínio, né? Que se exprime pela argumentação. Então o raciocínio é um encadeamento de juízos, né? E a argumentação é um encadeamento de proposições. Né? Então a forma clássica da argumentação é a silogística, que tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Né? Eu dei um exemplo aqui na exposição anterior, né? Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, se tem premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Pedro é homem, e conclusão, logo Pedro é mortal. Né? Então, e aí há umas regras, né? Que eu não vou poder explicitar agora, e também há várias modalidades que levaram aquelas formas mnemônicas criadas na Idade Média, de palavras latinas. Bárbara, Celarent, Dari e Fédio. Bárbara são 3 proposições universais. O A, sinal de universal. Celarent é uma proposição universal negativa. O A é universal afirmativa. O E é afirmação universal negativa. Celarent, então, uma proposição negativa, universal negativa, uma universal afirmativa e uma... Dari, o I é proposição particular afirmativa. Fério, O é particular negativa. Então, essas formas mnemônicas eram para você recordar as várias modalidades de argumentação lógica. Bem, para ver se a garganta melhora.
Bom, diferentemente dessa lógica formal, centrada no princípio da identidade e da não contradição, Hegel elaborou uma lógica em que a contradição se tornou categoria explicativa de tudo o que existe, permitindo-nos compreender que as coisas não são estáticas, mas se movimentam, se transformam, e o princípio do movimento, da transformação, é exatamente a contradição. Bom, aí, essa outra tela continua essa tentativa de explicar a lógica dialética na versão idealista, formulada por Hegel, né? Na visão de Hegel, a dialética assume um caráter idealista, porque para ele, a verdadeira ideia, aliás, a verdadeira realidade é a ideia em si, que entra em contradição consigo mesma e se objetiviza, sai de si, né? Torna-se outro, se aliena, gerando como resultado a natureza. Então, a natureza é a ideia fora de si, né? Então, a ideia e a natureza. A ideia em si e a natureza continua sendo a ideia, mas só que fora de si, que saiu de si, né? A natureza, a ideia fora de si, ao tomar consciência de si, assume a forma do espírito, que é a ideia para si. Então, a natureza é a ideia, a natureza, ao assumir a forma de espírito, ela se converte na ideia para si. Assim, a ideia, a tese, gera o seu oposto à natureza, a antítese, que, ao se tornar consciente no espírito humano, resolve a contradição, a síntese. O espírito, porém, enquanto uma nova tese, se desdobra no espírito subjetivo, consciência e autoconsciência, que se sintetizam na razão. Então, o espírito se desdobra no espírito subjetivo, né, que, por sua vez, né, se expressa como consciência e autoconsciência, que se sintetizam na razão, né, e no espírito objetivo, né, que se desdobra em direito e moralidade, que se sintetiza na eticidade. A eticidade se desdobra na sociedade civil e na família, que se sintetiza no Estado. Finalmente, a contradição entre razão e Estado é superada no espírito absoluto, Deus, que se manifesta como arte e religião, que, por sua vez, se sintetiza na filosofia. Então, a filosofia era a grande síntese do movimento do conceito, do movimento do pensamento, né? E a filosofia, né, que sintetizava toda a história da filosofia, era a filosofia de Hegel, né? Então, na verdade, ele tinha essa pretensão de chegar ao pensamento na sua forma mais elaborada. Bem, bom, isto eu coloquei como uma síntese apertadíssima, né, do pensamento bastante complexo, que é o pensamento de Hegel, né, e que se move nesse campo da puramente ideal, né. Bem, Marx percebeu a riqueza da forma de pensar desenvolvida por Hegel, né, mas notou, ao mesmo tempo, sua limitação idealista e efetuou a crítica da forma mistificada em que aparecia a dialética na filosofia hegeliana, mostrando que em Hegel a dialética estava invertida. Isso há um prefácio do Capital em que ele afirma a sua filiação a Hegel, né, contra aquele movimento que, de uma certa forma, tendia a afastar Hegel, né? E então ali ele mostra a importância de Hegel justamente na elaboração dessa lógica da contradição, né?
Então ele percebeu a fecundidade, mas ao mesmo tempo ele constata que em Hegel a dialética estava envolvida numa carapaça mística. Era preciso libertá-la dessa carapaça para ela produzir todos os seus frutos, né? Então considerou que para dar todos os seus frutos precisava ser libertado de sua carapaça mística. Empreendendo a crítica a essa concepção, desenvolveu a dialética em bases materiais. Por isso a concepção de Marx é chamada de materialismo dialético ou materialismo histórico, que às vezes aparece unificados na expressão materialismo histórico dialético. Então, a lógica dialética é o processo de construção do concreto de pensamento. Aquilo que eu abordei no final da exposição, na primeira parte, né? que Marx desenvolve no método da economia política. Né? O processo de construção do concreto de pensamento. É uma lógica concreta, então. A lógica formal é o processo de construção da forma do pensamento. É uma lógica abstrata. Eis porque a lógica dialética supera, por inclusão e incorporação, a lógica formal, que assim torna-se parte integrante da lógica dialética. Com efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a mediação do abstrato. Portanto, aquilo que é chamado de lógica formal ganha um significado novo e deixa de ser a lógica para se converter num momento da lógica dialética. É o momento analítico, né? O momento da passagem do todo caótico, né? Para a abstração, para os conceitos abstratos, né? Que depois precisam, né, se articular para reproduzir o concreto no plano do pensamento. Então, é importante isso justamente porque há uma tendência de se entender que a dialética exclui a lógica dialética, exclui a lógica formal. Mas se ela exclui, ela deixa de ser dialética, né? Aí ela cai na armadilha da lógica formal. Porque a lógica do ou, né? Ou isso ou aquilo, né? Se isso, não aquilo, né? O que é, o que não é, não é. Né? E daí, se é teoria, não é prática, se é prática, não é teoria. Né? E acaba sendo aplicada também a relação entre a dialética e a lógica dialética e a formal. Né? Se ela exclui, então isso significa se é dialética, não é formal. Se é formal, não é dialética. Mas, na verdade, a dialética incorpora a formal, né? Porque ela incorpora os opostos. Né? Então, e isso é importante também porque a lógica formal ela se liga à expressão do pensamento. A linguagem é formal. O pensamento é dialético, mas a linguagem é formal. Daí a dificuldade de expressar a dialética. Então, nós temos que expressá-la recorrendo a diferentes formas de dizer. Né? Bom, o concreto, ao ser apropriado pelo homem sob a forma de conhecimento, é a expressão no pensamento das leis que governam o real. A lógica dialética se caracteriza, pois, pela construção de categorias saturadas de concreto. Pode, pois, ser denominada a lógica dos conteúdos, por oposição à lógica formal, que é, como o nome indica, a lógica das formas. Bom. Bem, até aqui eu tentei situar brevemente a dialética como lógica, como forma de pensar, como forma de conhecimento. Mas o fato da dialética ter surgido como lógica apenas no século XIX, né, a obra de Hegel, A Ciência da Lógica, data de 1812, 1816, não significa que foi apenas a partir daí que ela começou a existir. Nesse momento, ela foi descoberta e formulada como conhecimento. Mas, se ela corresponde ao modo como a realidade se desenvolve, então ela se faz presente na própria estrutura da realidade, como uma lei do seu desenvolvimento e de suas transformações, tendo se originado com o próprio surgimento do universo. Se ela é uma lei objetiva, se ela corresponde ao modo como a realidade está estruturada, como a realidade se desenvolve, então ela existe
desde que o universo, o mundo existe. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Né? A lei de Newton, enunciada por Newton, da gravitação universal, matéria atrai matéria na razão direta das massas inversa do quadrado das distâncias, né? Foi enunciada no século XVII, em 1685. Mas isso não significa que ela começou a existir a partir daí, né? Ela existe desde que o mundo é mundo, desde que a natureza surgiu, né? Então, essa lei se faz presente. Ou seja, as leis científicas, as leis da natureza, né, são diferentes das leis jurídicas, né? A lei jurídica entra em vigor na data da sua aprovação, né? na data da sua publicação, certo? Mas a lei natural não, né? A lei natural não surgiu na data da sua publicação por Newton, a lei da gravitação universal, né? Aquele enunciado expressou algo que se dava. Até ali os homens viveram, né, sem saber disso. A partir daí eles passaram a saber, mas ela estava agindo, né? Eu costumo, às vezes, quando estou tratando disso, dar o exemplo do Simão Mago, né, que a escritura conta lá, subiu lá em cima do templo que ele queria voar e disse que ele tinha poderes mágicos para voar. Então, o homem queria voar, era uma grande aspiração, né? Ele queria voar, né? E então acreditava que isso era um poder mágico, né? E então Simão subiu lá em cima do templo e disse: vou voar. E esborrachou no chão. A lei da gravitação agiu sobre ele, né? Ele não sabia, os outros também não sabiam. Então os outros acharam que ele caiu porque ele era ímpio, né? Desafiou o poder de Deus e tal, né? E eu mencionei esse exemplo também para tratar com os educadores do problema da tomada de consciência, né, da realidade, né? Tomada de consciência que acaba desanimando às vezes, né? Eu me lembro que quando eu era professor lá no ensino secundário, em 67, 68, né? Então nós fizemos greve, né? Porque o governador, que era o Abreu Sodré, né? Então não dava aumento e tal, então as pessoas fizeram greve, a gente saía em passeata, né? Chegamos lá na secretaria, lá no Largo do Aroche, e o Sodré é mau patrão, gritando Sodré é mau patrão, mas não fomos atendidos, né? E aí depois conversando entre os colegas lá do colégio, né? Aí uma professora disse o seguinte: puxa, mas por que a gente tem adquirir consciência? Daí fica tudo complicado. Eu queria ser, tinha um cachorrinho deitado embaixo da mesa, eu queria ser que nem aquele cachorrinho ali, ó. Ele não tem problema. Então, a tomada de consciência gera essa percepção dos limites, né? Então, eu comentei isso numa conferência que até está, acho que naquele livro Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, mostrando que os educadores, enquanto eles agem movidos por um entusiasmo ingênuo, né, então eles acham que vão conseguir tudo, né? Aí começam a enfrentar as dificuldades, começam a tomar consciência dos limites, né, e aí começa a desanimar, né? Mas a consciência dos limites é a condição para você avançar, né? Por quê?
Porque quando eu tomo consciência dos limites, o que eu estou perdendo? Né? Parece que eu estou perdendo poder. Eu tinha poderes plenos, né? Que nem o Simão Mago lá achava que podia voar. Né? E o educador também acha que ele pode fazer tudo com a educação, ele se formou, ele vai atuar nas escolas e tal. E aí começa a enfrentar problemas. Né? Limite aqui, limite ali, dificuldade e tal. Isso não vale a pena. Né? Mas, conforme ele toma consciência, ele vai perdendo ilusões. Né? Mas o que é perder ilusões? Não é perder um poder de fato. Você está perdendo a ilusão de poder. Está perdendo um poder ilusório, né? Não um poder real. E a dissipação da ilusão de poder é condição para você ter um poder real. Né? E é aí que eu entrei com o exemplo da lei da gravitação. Então, a lei da gravitação mostrou que o homem não está equipado para voar. Biologicamente, ele não está equipado para voar. Ele não tem asas. Os pássaros voam, mas o homem não tem asas, então ele não pode voar. Só que, no momento que ele toma consciência disso, que, portanto, ele não vai poder voar com suas próprias forças, né, porque há uma lei da natureza que limita, que impede isso, né? Ele também descobre a lei da aerodinâmica. Né?